Bom dia, querido irmão, querida irmã. Vamos falar um pouquinho aqui da palavra de Deus. São vídeos curtos para o Espírito Santo fazer você e eu pensar. E é um assunto muito importante e profundo que as pessoas precisam entender. Fique conosco, comigo, até no final desse vídeo e deixe o seu like, deixe o seu comentário. Você é livre para entender, aceitar, dizer sim, dizer não, você é livre. Mas a palavra de Deus, ela tem-nos liberdade para nos ensinar a verdade. Amém? João capítulo 8, 32 fala: conhecereis a verdade vos libertará. A dúvida de muitos é: Satanás, ele faz expiação pelos nossos pecados? E muitos também dizem: não. Meu irmão, o que é que a Bíblia nos ensina com relação a esse respeito? Nós, quando abrimos a Bíblia em Levítico, capítulo 16, verso do 20 ao 21 e 22, é muito claro. Lá fala assim: depois que Arão fizer expiação pela a congregação, ou seja, pelo santuário, quando ele estivesse lá no lugar santíssimo, ali era o dia da expiação, então ele faz expiação com o quê? Com um bode que era escolhido, que representava Cristo, e fazia expiação de pecado, de salvação para aqueles que crê, como a palavra fala: aquele que crê será salvo, quem não crê será condenado. É simples assim, não é verdade? A palavra de Deus, ela é direta: sim, sim, não, não. Então veja só, mas quando Arão saía da tenda da congregação, ele saía trazendo a certeza da salvação do povo, daqueles que foram convocados e foram até aquela reunião importante, que era o dia do juízo. Trazia a salvação, ou seja, relatava que Deus aceitou o perdão e apagou a transgressão do povo de Israel. Ou seja, esse era um tipo do antítipo do que Cristo iria fazer pela humanidade e até para o povo de Israel ali, porque a segurança ali que dava era uma segurança baseada na aliança eterna, que, como Cristo fala em Mateus capítulo 26, verso 28, que fala: esse é o sangue da nova aliança derramada por muito para remissão de pecado, ou seja, para expiação de pecado, para salvar o homem do pecado. Amém? Esse é o principal contexto. Então, nós depende muito de contexto, meu irmão. Nós precisamos entender o contexto aqui. Então, quando Arão saía da congregação, já saía com a certeza da salvação do povo de Israel. Amém? Glória a Deus. Agora, depois que Arão saía para fora, existia um bode vivo que caiu à sorte, que era chamado bode Azazel. Esse bode era uma representação de Lúcifer, de Satanás, do rebelde que levantou a rebelião lá no céu. E agora o que é que acontece? Algo incrível. Arão chegava, colocava a mão na cabeça do bode e confessava. Está escrito lá, meu irmão, em Levítico capítulo 20, capítulo 16, do 20, 21 e 22. Confessava os pecados de Israel na cabeça do bode vivo. Olá? Mas não já tinha sido perdoado? Por que ele tinha que confessar os pecados na cabeça do bode vivo? Os pecados que o povo de Israel já tinha sido perdoado? É simples, meu irmãozinho querido e minha irmãzinha. É porque quem leva as pessoas ao pecado, quem é a raiz de todo mal e quem endossa o pecado, quem estimula o pecado, é Satanás com os seus anjos. A física ensina: cada ação tem sua reação. Então, Deus perdoa a ação do coração do homem arrependido, mas de Satanás, Lúcifer e seus anjos, não, meu irmão, eles serão responsáveis pela sua culpa. É dentro desse contexto que a Bíblia fala que aquele bode, ele seria levado para o deserto, ele morreria e assim faria expiação pelo pecado do povo de Israel, não pelo pecado para salvar o povo de Israel, não, porque ele já tinha sido salvo quando Arão saiu da congregação, ou saía, melhor dizendo, da congregação, mas pelo pecado que ele fez o povo pecar. Ou seja,
Cristo não morreu para pagar vamos dizer assim, a incentivação para o povo pecar que Satanás fez. Cristo não morreu para pagar os pecados de Satanás, mas morreu para pagar os pecados seus, os meus, se assim nós se arrependemos. E quando Arão saía da congregação, o povo ali já tinha se arrependido, Deus já tinha aceitado o perdão, mas ali era confessado os pecados, que o povo já tinha se arrependido, na cabeça do bode vivo, mostrando que cada ação tem sua reação, e Satanás tinha que pagar, e ele pagará, mostrando a destruição dele no lago de fogo depois dos 1000 anos. É um trechinho para você estudar, ali em Apocalipse capítulo verso 20, que verso 5 fala: bem-aventurados aqueles que morreram no Senhor, bem-aventurados aqueles que têm parte na primeira ressurreição, pois a segunda ressurreição não tem poder algum, mas eles serão sacerdotes de Cristo e reinarão com Cristo durante 1000 anos, e depois dos 1000 anos tem um julgamento de execução, que é o lago de fogo, onde Satanás e os seus anjos e seus simpatizantes pagarão, farão expiação final. O que é a expiação final? Só Cristo pode fazer a expiação? Depende do contexto, meu querido irmão. O que é? Se você entender como Cristo fez expiação por mim e por você, você vai entender a expiação de Satanás. Tanto ali, que era o tipo, que era o antítipo, que vai acontecer ainda no final, no lago de fogo, depois dos 1000 anos. Então veja só, como Cristo fez expiação pelos nossos pecados, pagando o salário do pecado, nem a morte, ele pagou o meu pecado, o seu pecado, mas aqueles que não aceitam Cristo. Se expiação é pagar, eu e você podemos pagar? Podemos, meu irmão. Satanás também. Como? Não é no sentido salvífico, mas é no sentido de condenação, de purificação, pois cada ação tem sua reação, no sentido de morte eterna. O salário do pecado é a morte. Aqueles que não aceitam Cristo morrerão eternamente. É dentro desse contexto que Satanás faz expiação pelos pecados, e até eu e você, que em nome de Cristo não vai se cumprir essa profecia, nem na sua vida, nem na minha, porque nós aceitamos Cristo como Salvador. Mas se nós rejeitarmos Cristo como Salvador, nós vamos fazer expiação, sabe como? Pagando o preço do pecado com a morte eterna. Pois expiação, ela tem 2 pontos. Um positivo é o que Cristo morreu por nós, pagou. Fez expiação como? Pagando. E o segundo ponto, por que Cristo pagou? Para mim, eu e você não fazer expiação com a morte eterna, para que eu e você aceitasse Ele. E o segundo ponto é, eu já toquei no assunto, para mim e você não fazer expiação com a morte eterna, morrendo, pagando eternamente, parando de existir para toda a eternidade. Essa é a última expiação dentro de um contexto negativo de condenação, pois Cristo não fez expiação por aqueles que não se arrependem. Ou seja, a expiação de Cristo, no contexto da salvação, Cristo não fez expiação por ninguém, nem por Satanás, por aqueles que não se arrependem. Cristo fez expiação pelos que crê e se agarra nele. Sim, aquele que crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. Essa é a expiação que Cristo fez por mim e por você. Agora, se eu não aceito, eu vou fazer expiação como? Com a minha própria vida. Com a vida o quê? Perdendo essa vida que Deus me deu. Que Deus deu a oportunidade de eu me se arrepender. E eu perdo ela como? Com a morte eterna se eu não se arrepender. Pois o salário do pecado é a morte. Pois sim, meu irmão, Satanás ele faz expiação pelos pecados de Israel, pelos meus, pelos seus, não pelos pecados para no contexto salvífico, mas no contexto de condenação, no contexto que ele vai pagar por cada incentivação que ele fez o povo de Deus pecar.
Claro que o povo de Deus tem sua culpa, mas a culpa que o povo de Deus vamos dizer, era para assumir, Cristo assumiu no seu lugar, pagando na cruz do Calvário. Então eles não pagarão a segunda morte, por isso nós não devemos ter medo da primeira morte, mas sim da segunda morte. Mas a segunda morte é a purificação da expiação de pecado não arrependido, de pecado daqueles que não entregou a vida a Cristo, como Satanás lá no céu e como as pessoas aqui na terra que não entregar a vida a Cristo farão expiação com sua própria morte eterna. Por isso que João capítulo 3,16 fala que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, porque Cristo fez expiação por esses que se arrependeu. Só vale, Cristo morreu por todos, mas a expiação de Cristo só vale para aqueles que se arrependeu. Os que não se arrependeu terão que fazer expiação com sua própria morte eterna, pois expiação é pagar o pecado. Se você não aceita o sacrifício que Cristo pagou no seu lugar, então você vai ter que pagar, meu irmão. Isso é expiação. Se você tem alguma dúvida, eu creio que dessa vez saiu. Tem mais passagem na Bíblia profunda falando sobre esse assunto, mas eu creio que esse é o suficiente. Por isso que em João 14, verso 6, Cristo falou: sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Porque só foi Ele que fez expiação dentro do contexto de salvação eterna. Dentro de contexto de expiação de morte eterna, essa é uma escolha sua. Se você rejeitar Cristo, você vai fazer expiação com a morte eterna sua, nunca mais existir. Mas se você aceitar Cristo, Cristo fez expiação por você. Você terá a vida eterna. Essas são as boas novas para mim e para você. Que Deus te abençoe. Vídeos curtos para o Espírito Santo fazer você e eu pensar. Amém?